Sintomas da atuação demoníaca. Você conhece alguém que tem sintomas que estão possessos por demônios? Ou talvez alguém, ou talvez até nós mesmos, temos alguns sintomas que nós percebemos que é setas malignas. Eu quero falar, não sei se vai dar tempo para me falar de sintomas que caracteriza que a pessoa está possessa. E nós temos alguns aqui, não sei se eu vou conseguir falar aqui. Primeiros sintomas, incapacidade de viver normalmente. A pessoa sempre inquieta, a pessoa sempre nervosa, a pessoa não se relaciona, a pessoa quer se isolar. Incapacidade de viver normalmente, o natural. Segundo, comportamento agressivo, tudo com textos bíblicos. Comportamento agressivo, violento. Pessoa quer beber sangue, quer matar, fica com raiva, quer dar soco, quer dar pancada quando não consegue, dá cabeçada na parede, chuta a porta, arrebenta a porta, joga prato no chão, quebra prato, bate no filho, espanca no filho, bate no marido, xinga a esposa, fala palavrões. Comportamento agressivo é um sintoma de ação maligna. Mudança de personalidade. A pessoa, um dia é Pedro, um dia é João, outro dia é Maria, outro dia é Joana. Meu amigo, cuidado. É mudança de personalidade, de temperamento. Pode ser alguma interferência maligna. Está amarrado em nome de Jesus. Inquietação e insônia. Inquietação e insônia pode caracterizar alguma coisa maligna. Insônia. Pessoa depende de calmante, toma calmante, tarja preta, bebe chá, erva cidreira, calmante, camomila, suco de maracujá e não dorme. É ação maligna. Sai fora, espírito de insônia. A terrível angústia interior. A pessoa está com guerra dentro de si, condenação, sentimento de culpa, desejo de morte, desejo de vingança, pensamento de suicídio. Pessoa com a vida arrasada, não consegue raciocinar direito, esquece tudo e começa a ter conflito, chora sem ter motivo de chorar, ou chora com motivo por causa da miséria, do fracasso interior, e fica decepcionado com si mesmo, se isola de pai, de mãe, de filho, de igreja, não quer saber de mais nada. Isso é angústia interior, que causa depressão, ansiedade, etc. Isso caracteriza ação maligna, gente. Vamos amarrar esse bicho aí. Autoflagelação e suicídio. Eu orei por várias pessoas nessa viagem, moças do grupo de oração, com os braços cortados, várias, pensamento de suicídio, outro que veio com um aparelho que tinha tentado suicídio, com uma corda no pescoço. Autoflagelação e suicídio é ação maligna, demoníaca, que se expulsa pelo poder do sangue de Jesus e aplicação da palavra. Doença inexplicável, sem justificativa médica. O médico olha para você e diz, você não tem nada, e você diz, eu estou morrendo, é dor aqui, é dor ali, é problema, eu estou doendo meu peito, doendo minha perna, doendo minhas costas, e você vai lá, o médico faz o exame, tira raio-x, faz isso, faz aquilo, e não descobre nada. Maligno. Espírito de enfermidade, e Jesus expulsou aquele espírito de enfermidade naquela mulher corcunda, que Jesus olhou e disse, demônio, espírito de enfermidade, sai fora. Jesus expulsou aquele demônio que estava a loucura psicológica daquele menino, que se jogava na água, jogava no fogo, se cortava, se batia, arrebentava a cabeça na parede, estava todo ensanguentado. Quando Jesus chegou perto dele, o demônio caiu por terra e rangeu os dentes, espumou a boca, e Jesus disse, demônio lunático, sai fora. Comportamento compulsivo é aquela pessoa que fica viciada em álcool, viciada em sexo, viciada em comida, viciada em pornografia, viciada em jogo. É um comportamento compulsivo, é demônio. Isso não é transtorno apenas psicológico, demônio. A pessoa é viciada em sexo, a pessoa é viciada em comida, a pessoa é viciada em pornografia, a pessoa é viciada em falar dos outros, a pessoa... Ai, gente, o Espírito Santo de Deus tem o antídoto, revelando a você. O sangue de Jesus repreende toda ação demoníaca. Comportamento sexual anômalo. É aquela pessoa que acha normal todos os tipos de sexo. Sexo com galinha, sexo com cavalo, sexo com jumento, sexo com mulher, sexo com homem. Acha normal. Mulher com mulher, homem com homem. São interferências malignas.
Um homem ter desejo por um cabrito, um homem ter desejo por uma égua, meu amigo, está amarrado, isso é demônio, você é imagem e semelhança de Deus. O homem só pode adentrar dentro de uma mulher no casamento, matrimônio, coisa sagrada. O homem só pode fazer sexo depois de casamento. Se está fazendo antes, é maligno. É interferência maligna, vai ter consequência logo mais. Vai ter consequência. Se não houver um arrependimento sincero, confissão dos pecados e fazer um juramento diante de Deus e mudar o comportamento. Sentimento de derrota, fracasso e depressão na vida cristã está cheio. As igrejas estão cheias de crente depressivo morrendo espiritualmente. Quanto maior a igreja, mais gente morta dentro dela, gente pensando em suicídio, casamento destruído, traição, homens com 2, 3 mulheres dentro da igreja, homens que estão ali avarento, miserável, infiel, estão com comportamento de derrota, sentimento de fracassado, e dentro da igreja, tomando santa ceia, convivendo, está no pecado, pecado da prostituição, pedofilia, homens casados, olhando menininha de 10 anos, de 11 anos, e sentindo desejos por essas meninas. Isso não é normal, isso não é coisa de homem, isso é coisa do capeta. Manda esse diabo embora e seja liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Meu querido, olha bem, comportamento e envolvimento com o oculto, com o ocultismo. Olha, isso é coisa maligna. Pessoas que vivem aí procurando horóscopo, procurando até mesmo revelações, sabe? Eu vou lá na casa de fulano para revelar a minha vida. Vai procurar uma profetisa para falar. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Nós estamos vivendo na palavra. A palavra revela, a palavra mostra. E a igreja que tem Espírito Santo, ninguém precisa sair dela para buscar lá fora. Deus fala através da mensagem, ou quando não, Deus chama alguém e o pastor entrega a mensagem. Dificuldade de fala são atitude maligna. Pessoas que têm gagueira, muitas das vezes é coisa maligna. Não estou dizendo sempre. Jesus expulsou o demônio do gago e o gago começou a falar. O demônio entrava naquele homem e ficava... Jesus expulsou. Tem uns que é natureza, tal, mas a maior parte é maligno. Jesus expulsou do demônio e o demônio trancava a boca daquela pessoa, a pessoa não falava. Eu já orei pessoas que era muda, o demônio manifestou e a pessoa falou na hora. Eu vivo os sinais apostólicos, os milagres apostólicos. Eu orei por pessoas que estavam endemoniadas e era cadeirante, expulsei os demônios que estavam nas pernas, a pessoa levantou, pulou e deu glória a Deus. Está entendendo ou não? Espírito de paralisia, espírito de surdez, espírito de mudez existe. Existe. E esses espíritos, Jesus é maior do que ele. Aleluia. Engano doutrinário, isso é importante. Atenção Brasil, atenção pastores, pega aí, não sai da live não, querido. Isso é importante. 1 Timóteo 4:1 nos admoesta que nos últimos tempos haverá espíritos enganadores, ensinando a doutrina de demônios, aqueles que falam contra o dízimo, aqueles que falam contra pastores, aqueles que falam contra a Santa Ceia, aqueles que falam contra a organização de uma igreja. Eles estão ensinando doutrinas de demônios, doutrina de demônios, ensino de demônios. E a Bíblia diz aqui, dos sinais que a pessoa está possessa é ela aderir a esses ensinos malignos, e esses que ensinam erroneamente, trazendo prejuízo à igreja, pregando mentira, ensinando mentira e arrastando um monte de gente para o fundo do poço. Ontem eu falava com um colega pastor em relação ao dízimo. Eles diziam que na igreja dele tem um irmão que fala que dízimo era do passado, e que o dízimo era para dar arroz, feijão, alimento às pessoas, era para socorrer os órfãos e as viúvas. Eu falei, muito bem, isso a igreja faz, a igreja dá assistência social, a igreja socorre as pessoas.
Mas se Jesus vivesse aqui hoje, se os apóstolos vivessem aqui hoje, se os profetas vivessem aqui hoje, hoje só no Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas, nós temos milhares e milhares de cidades, milhares e milhares, até milhões de bairros, e era necessário, os apóstolos, estava até dizendo, ó, imagina o apóstolo Paulo fazendo as suas missões, igual ele fazia, com os barquinhos velhos, andando a pé. Será que Paulo ia alcançar o mundo? Paulo não alcançaria nem a região lá agora. O número de pessoas e habitantes era bem menor. Hoje, meu querido, o pastor precisa de um carro bom, o pastor precisa de um avião, o pastor precisa de um navio para poder levar o evangelho de Jesus. E da onde vem? Vem do Lula, vem do Bolsonaro. Meu amigo, governo nenhum dá dinheiro para a igreja. Governo nenhum patrocina a igreja, pelo contrário, eles sugam a igreja. Quem dá dinheiro para a igreja, em primeiro lugar, o mantenedor é o Espírito Santo, segundo é os fiéis. Se eu estou aqui porque alguém está pagando, se eu estou aqui falando, evangelizando, porque alguém está investindo, alguém está confiando que esta igreja é uma terra fértil. Então os defensores que no passado o dízimo era para o hortelã, o cominho, meu amigo, depois veio Jesus. Jesus comia, Jesus bebia, né? Jesus tinha que sustentar os discípulos que andavam com ele. Da onde vinha, meu filho? Jesus tinha tesoureiro, sim ou não, Daniel? Fala comigo, Daniel. Fala aí, meu filho. Tinha tesoureiro, bispo. Se tinha tesoureiro, é para contar arroz, meu filho? Não era para contar arroz. É para contar né? feijão, meu filho? Não, bispo. É para pesar quantos quilos de abóbora que ele estava ganhando? Não, bispo. A Bíblia fala que Judas tinha o quê? A tesouraria nas suas mãos. Entendeu? A bolsa. Jesus tinha patrocinadores, investidores, provavelmente os discípulos, provavelmente aqueles que andavam com Jesus eram dizimistas. Aí você diz, mas não está na Bíblia, não tem nada escrito na Bíblia. Se a Bíblia fosse escrever tudo, meu amigo. Ah, mas tem charlatão agora no mundo. Claro, sempre teve. Sempre teve. Judas não saqueava lá, não roubava lá. Hã? Provavelmente outros foram substituídos. Tem um texto lá que foi substituído por Matias, como é que é o nome do outro? Foi 2, né, Daniel? Foi 2, né? Vou pegar aqui rapidinho, Foi bispo. 2. Foi 2. Então a gente vai observando. Engano doutrinário. Ei, abre o seu olho, sai desse negócio de ficar vendo aí esses vagabundinhos que não tem nem onde cair morto espiritualmente, querendo ensinar a igreja, rapaz. O cara faz um cursinho lá, se enche pelo espírito maligno e quer confundir a fé do simples. Quer confundir a fé do simples, e alguns estão deixando de prosperar, deixando de possuir as riquezas da promessa de Deus. Aí você me pergunta, o dízimo é obrigado? Não! Nós nunca ensinamos que o dízimo é obrigado. É uma questão de amor. É uma questão de fidelidade, uma questão de reconhecimento que tudo que eu tenho é Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E agora uma coisa eu vou dizer, se você dá, você vai adquirir. Eu falava com o tesoureiro agora há pouco, meu tesoureiro da sede mundial, do ministério, melhor dizendo. Eu dizia a ele, olha, nós vamos socorrer junto com a ordem de pastores, uma república de crianças. Você soube, Daniel, que foi apedrejado, arrebentaram tudo aí onde ficam as crianças aqui da cidade ou não? Você não soube, né? Eu vi que no abrigo, bispo, tá tendo um escândalo ali, né? Quebraram tudo, e o prefeito mandou ele recorrer às igrejas, para cada igreja adotar 10, 15 crianças. Nós estamos adotando 30 crianças junto com a ordem de pastores. Aí eu disse para o pastor Simões, para convencer ele, eu disse, pastor Simões, esse é o melhor convite para a prosperidade. Amparar os órfãos, as viúvas, os necessitados. E como a gente faz isso? Com aquelas pessoas que investem na igreja. A gente pega e investe na qualidade de ação social, né, na ajuda, numa atenção. Nesse caso agora, a ordem de pastores vai estar locando um local, e nós vamos cuidar de 30 crianças por um espaço aí de 3 meses, 4 meses. O que é isso? É dízimo, é oferta. Tá certo? Engano doutrinário, dizendo que a mulher que está
com engano doutrinário. A mulher que está com fluxo de sangue, que está com hemorragia, na Bíblia fala muito isso, mas nós falamos aí os costumes das mulheres, diz que não pode tomar santa ceia, né? Diz que não pode nem a igreja, nem subir no altar. Então são coisinhas que vão aí trazendo, então são ação maligna. Legalismo religioso. Não pode, não faz, não deve, sai fora disso. Aqueles que estão em Cristo têm liberdade. O pastor tem que ensinar. Olha, irmão, não falte o culto, não falte a reunião. Mas não colocamos cabresto nas ovelhas. Nós não ensinamos isso, a nossa igreja não ensina isso. Claro, o pastor fica triste quando o irmão não vem na igreja, a irmã não vem na igreja. Mas o pastor não vai ligar, você é rebelde, você é vagabundo, você não vem. Não, sai fora de legalismo religioso. A Bíblia nos fala muito forte sobre interferências malignas. Achou aí o que eu te pedi, Daniel? O substituto de Judas, bispo, é Matias mesmo, é só Matias. Matias, é isso? Isto. Matias. Tem um texto aí ou não? Eu pesquisei no chat GPT aqui. Põe lá a inteligência artificial, que legal. Aqui, ó. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, foi substituído por Matias. Ótimo. Matias foi escolhido pelos outros apóstolos através de oração e sorteio para ocupar o lugar de Judas.